Vai e vede. História de hoje: ouvidos atentos. Eu sou Sandra Mara Nunes França e esse é o meu marido Jurandir. Me lembro como se fosse hoje, o dia 12 de junho de 2015, dia em que nasceu o nosso filho Lucas José. Nossa emoção era muito grande, porque estava ali em minhas mãos a realização de um sonho. Nosso bebê estava entrando em nossa casa pela primeira vez e acreditávamos que uma nova etapa de muita felicidade estaria iniciando em nossas vidas. Jurandir, graças a Deus chegamos em paz com o nosso bebê. Não vejo a hora de trocar a fraldinha dele e dar o primeiro banho aqui em nossa casa. E eu quero estar junto nesse momento. Olha, já tá chorando, eu tenho que ir lá. Como é comum nessa fase da criança, levei o nosso pequeno Lucas ao hospital para fazer uma série de exames, incluindo o teste de orelhinha. Eu estava muito feliz, porque nosso filho estava crescendo e não apresentava nenhum sinal de enfermidade. Com o passar dos dias, chamei meu marido para revelar uma preocupação. Às vezes eu acho que Lucas ele não escuta. Ele não responde aos sinais, às vezes está fazendo tanto barulho e ele não dá nenhum sinal. Será que ele tem algum problema? Você não levou ele para fazer o teste da orelhinha? O que a médica falou? Pois é, eu percebi que ela ficou com um semblante muito estranho. Aí ela pediu para levar para refazer com 15 dias. E levei Lucas para uma reavaliação médica. E percebi que os testes que a médica fazia eram um pouco demorados. Eu vi em seu semblante um ar de preocupação. A médica tentou me tranquilizar ao me dar a notícia que eu temia. O pequeno Lucas tinha ausência auditiva bilateral e deveria retornar em 3 meses para completar a investigação. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus e seguimos nossa vida. O tempo passou e um dia na igreja o pastor pregou uma mensagem muito poderosa. Nós percebemos que o Espírito Santo estava usando milagrosamente e quando ele fez o apelo, uma frase me chamou a atenção. Algumas pessoas em especial estão clamando por um milagre. E de repente já buscaram em outros momentos, mas entenderam que não buscaram com tanta fé quanto precisariam. Sabe, queridos, não importando o seu problema, se é de ordem familiar, se é de ordem financeira, de repente você está buscando uma cura para a sua saúde, ou mesmo para a saúde de uma outra pessoa próxima de você que você ama, quero te dizer que hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia de você levantar um clamor a Deus, com toda a sua fé, com toda a sua confiança e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que agora o Senhor há de fazer um milagre em minha vida. E se você de fato Naquele momento, eu clamei a Deus em lágrimas: Senhor, segundo os médicos, meu filho é surdo, mas sei também que Tu podes mudar essa situação. Se esta for a Tua vontade, opera um milagre na vida do nosso filho e o cure, em nome de Jesus. Os dias se passaram e eu vi que Lucas estava reagindo aos sons que eu provocava quando brincava com ele. Seria uma grande coincidência ou nosso filho estava começando a ouvir? Imediatamente eu chamei meu marido para que ele também pudesse ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao hospital, contamos ao médico a grande novidade e pedimos a ele que fossem feitos novos exames. Mãe, este menino está ouvindo melhor do que eu. Você tem razão. Ele realmente está escutando. Hoje, a vida do Lucas é uma prova de grande amor de Deus pelos seus filhos. Lucas é uma criança saudável e está ouvindo tudo perfeitamente. Sua alegria de viver nos contagia e nos mostra que o nosso Deus é muito poderoso. Muito laranja, né? Que Deus os abençoe. Vai, verde.
feliz sábado para você que está aí prestigiando, está assistindo esse programa tão gostoso, iniciando esse sábado tão maravilhoso que Jesus nos deu de presente. E hoje eu tenho uma história muito especial para a galerinha que está nos assistindo também. É a história das 10 virgens. Você já ouviu falar nessas moças? Não? Bem, vamos explicar primeiro aqui para vocês. 10 virgens quer dizer que são 10 moças que ainda não estavam casadas. E olha, pensando nessa história, eu comecei a analisar assim. Eu acho que quando Jesus era criança, ele ia muito em festas de casamento, porque a gente sabe uma história que está na Bíblia que ele transformou a água em vinho para ajudar naquele casamento. Ele gostava de ir às festas. Ai, Jesus, aproveitando esse momento um dia, numa festa de casamento, querendo contar para as pessoas como que significava aquilo, eu vou explicar como que funcionava a festa de casamento naquela época, naquela região. O noivo ia com uma procissão de pessoas até a casa da noiva, buscar a noiva. E a noiva ficava ali esperando pelo noivo. E eu trouxe aqui, para começar essa história, uma luva bem interessante, onde mostra a região onde o noivo morava. E a noiva também estava ali. E sabe o que aconteceu? Para esse casamento, ia acontecer um casamento. E 10 moças se prepararam. Vamos me ajudar a contar? Olha, 1, 2, nossa, eram muitas moças. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nossa, quantas moças! E umas moças muito bonitas. E sabe o que elas levavam nas mãos? Cada uma levava na sua mão uma lamparina para iluminar o caminho. E durante o dia elas foram para esperar o noivo chegar. E quando o noivo chegasse, geralmente naquele tempo, eles gritavam: "O noivo está chegando!" E todas se preparavam. Mas o noivo estava demorando. Acho que ele estava se arrumando muito, né? Demorando. E as nossas amiguinhas dormiram. E aí o que aconteceu? Ficaram dormindo e a lamparina apagou. Acabou o azeite da lamparina. Chegou a noite e aí ouviu o grito: "O noivo está chegando!" As noivas, as meninas acordaram, não as noivas, porque a noiva estava esperando lá na casa. As meninas acordaram porque já era noite. Elas ficaram todas preocupadas, aquelas que estavam preparadas com bastante azeite já se levantaram, acenderam novamente as luminárias e se posicionaram para acompanhar a procissão. Falta uma aqui, né? 5 estavam prontas, tinham azeite em dobro. E aí as outras 5, que estavam lá também dormindo, chegaram e falaram assim: "Nosso azeite acabou, por favor, nos ajude, dá um pouquinho de azeite para a gente colocar na nossa lamparina." Sabe o que essas moças ajuizadas falaram? "Nós não podemos ajudar agora. Vão lá para a cidade e comprem o azeite." Aí foram elas correndo lá comprar o azeite, foram correndo. E aí o noivo chegou, ele estava escondidinho, entrou para dentro da casa e todas as moças entraram com ele. As 5 que estavam aqui preparadas. Quando as outras 5 voltaram com o azeite, bateram na porta, tum. "Por favor, abra pra gente!" Pum. Sabe o que o noivo falou? "Não conheço vocês." Fechou a porta novamente e a festa continuou dentro da casa. E essas 5 moças, sem juízo, né, que não levaram o azeite em dobro, acabaram não participando dessa festa.
Jesus quis mostrar essa história de uma forma muito especial. Jesus é o noivo que nós todos aguardamos. E você sabe que esse noivo, a gente não sabe o dia que ele vai chegar. Por isso, precisamos estar preparados, porque a hora que Jesus voltar, nós poderemos ir com ele lá festejar essa festa maravilhosa do casamento de Jesus com a sua igreja. Que Deus abençoe você e que você não se esqueça de se preparar a cada dia, estudando a Bíblia e também fazendo a sua oração. Olá, querido, bom dia, feliz sábado para você. É importante estarmos juntos mais uma vez, é bom estarmos aqui juntos em mais uma ocasião para podermos adorar ao Senhor. Quero te convidar, antes de mais nada, a fechar seus olhos como você está. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós estamos na Tua presença agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Em um mundo onde milhares de pessoas têm sido infectadas com o vírus, o Senhor ainda tem nos protegido. O Senhor ainda tem cuidado de nós e de nossa família. Nós queremos, ó Deus, entregar não só a nossa vida, mas entregar, ó Deus, a nossa igreja, entregar a nossa comunidade religiosa em Tuas mãos, entregar tudo que temos e o que somos para que o Senhor cuide para nós. Nós não temos condições de cuidar da nossa vida sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Por isso entregamos tudo o que temos e o que somos em Tuas mãos. É o que pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Eu preciso, antes de qualquer coisa, trazer alguns recados especiais para você. Nós estamos na iminência de querer voltar aos nossos cultos, às nossas reuniões, os nossos encontros normais no templo, na igreja. Então, antes de qualquer coisa, o meu pedido é que tenhamos muita cautela em qualquer tipo de conversa ou qualquer tipo de marcação de data, mas já adianto para você que estamos na iminência de voltarmos sim. Provavelmente o nosso país em algum momento deve estabelecer alguma nova ordem em relação a restrições, porque o pico da doença ainda vai chegar, mas por enquanto são essas informações que temos em relação à situação que temos vivido até aqui. Mas fique despreocupado que qualquer segunda ordem nós vamos estar repassando para vocês com todos os detalhes. Um pedido especial também que eu quero fazer para você nessa manhã de sábado é que hoje à noite nós vamos dar início à grande Semana Santa online com o pastor Luiz Gonçalves às 8 da noite. O link vai ser enviado para você, mas já coloca na sua agenda para você compartilhar com seus 10 amigos da sua linha de transmissão que você fez. A partir das 8 da noite nós vamos dar início à Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves, Quarteto Arautos do Rei. Nós teremos também o início da série Amor Escrito com Sangue, que a TV Novo Tempo preparou, produziu, como a cada ano tem produzido uma série, e nesse ano também não vai ser diferente. Mas hoje eu vim trazer uma mensagem para você, para sua família que está aí em casa, uma mensagem que, se você não quiser compartilhar com os amigos, não tem problema. Essa mensagem é uma mensagem mais específica e mais voltada para o público adventista. É mais para a igreja. Mas se você, no final das contas, achar interessante, pode compartilhar o link com os amigos, não tem problema. Mas eu repito que esta mensagem é uma mensagem especificamente para o público da igreja, para o público adventista do sétimo dia. Então abra sua Bíblia, por favor, comigo. A minha Bíblia já está aqui. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Pega aí a sua Bíblia, eu vou pegar a minha também. Romanos 13, verso 11. Não é segredo para ninguém, eu tenho compartilhado com algumas pessoas que eu tenho feito meu estudo ultimamente nas cartas de Paulo. Eu estou lendo aos pouquinhos, escavando o que a Bíblia tem de preciosidade para mim, bem aos pouquinhos, não tenho pressa de ler um capítulo por dia, ou 3, 4, eu vou ali dentro daqueles versos que eu sinto que Deus tem uma mensagem clara para mim, até que Deus me fale mesmo, eu não saio daqueles versos. Então, agora eu terminei hoje, especificamente eu terminei o capítulo 13 de Romanos, e eu lendo o final deste capítulo, eu fiquei extremamente impressionado com a mensagem que eu vi aqui nesses versos. Capítulo 13 de Romanos, verso 11. Se você está com a sua Bíblia aberta, diga amém. Amém. Nós vamos ler então. A Bíblia nos diz assim: E digo isto a vós outros,
que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É uma mensagem autoexplicativa. Eu não preciso dar tantos detalhes desse texto. Mas esse texto, se fôssemos resumir num todo, a Bíblia diz que já chegou a hora de nós acordarmos da sonolência, do estado de sonolência, da mornidão espiritual que muitos de nós temos vivido. Essa é a hora mais do que nunca de nós despertarmos, porque a volta de Jesus, a vinda de Cristo, porque a nossa salvação, diz o apóstolo Paulo, agora está muito mais perto do que no início, quando nós cremos. Se lá no início, quando você estava no fogo do primeiro amor, você cria que Jesus voltaria muito em breve. Eu lembro quando eu aceitei a mensagem, tinha um irmão que dizia assim, eu não dou 5 anos para Jesus voltar. Já se passaram 18 e Jesus ainda não voltou. Mas lá naquele início, todos nós tínhamos um fogo no coração dizendo assim, tomara que Jesus volte logo, eu tenho que me preparar. E cada dia a gente estava preparado, lembra disso? Pois é, o tempo vai passando, Jesus não volta e a nossa tendência é ir esmorecendo, é ir trazendo a fé para um estado de mornidão, para um estado de sonolência. E hoje essa mensagem é uma mensagem de alerta, é uma mensagem para nós acordarmos e despertarmos mesmo do sono. A nossa salvação, ela está muito mais próxima do que muitos estão imaginando. E hoje eu quero te convidar para um despertamento. Por isso o tema da mensagem de hoje é a hora do despertar. Abra sua Bíblia agora comigo em Mateus 25, por favor. Mateus 25, eu já marquei aqui na minha Bíblia, mas eu vou dar um tempinho aí para você abrir a sua também. Mateus 25, do verso 1 em diante. É uma parábola extremamente conhecida, a parábola das 10 virgens. Você vai me perdoar que muitas vezes eu não vou estar olhando aí para você, eu vou estar olhando para a minha Bíblia, porque nós vamos fazer uma análise de verso a verso dentro dessa parábola, ok? Mas abre aí a sua Bíblia, Mateus 25. Mateus 25. Antes de nós darmos início à leitura, eu preciso te falar o porquê do tema da mensagem de hoje. Por que eu estou falando de despertamento, hora do despertar hoje, nesse sábado? Porque quando nós migramos do templo para a religiosidade, ou para a religião, ou para a vida espiritual em nossos lares, nós acabamos chegando a uma conclusão. A conclusão é de que a nossa igreja, infelizmente, não está pronta para viver uma religião sem o templo. A conclusão que nós chegamos é que não há uma maturidade espiritual de nossos membros quando se trata de viver uma religião fora da igreja. Quando se fala de se reunir nos lares, de orar com a família, de estar junto com a sua família, buscando a Deus, cada um por si, cada um na sua casa, a conclusão que nós chegamos com todo esse movimento de igreja nos lares é que a nossa igreja não está pronta para viver uma religiosidade sem o templo. E isso é ruim, pastor? Isso é péssimo. Isso é extremamente negativo. Porque isso mostra que nós não estamos maduros espiritualmente para viver a nossa religião sozinhos, com Jesus. Só você e Deus. Pastor, mas congregar não é importante? Sim. Romanos 10, 25, que a gente diz que a gente deve congregar, não deixar de congregar. É claro, isso tudo é muito importante. Mas eu vou te dizer uma coisa. A grande parte da nossa religiosidade se faz entre você e Jesus, na sua casa, nos seus afazeres, no dia a dia, no trabalho. E aí, para muita gente que está vivendo sem o templo, é claro, eu repito, é um fortalecimento? É. Viver em comunidade é importante? É. Mas para muita gente, esse fortalecimento espiritual que a igreja deixou de dar, foi suficiente para muita gente até pensar em abandonar a fé, até pensar em sair da igreja, até pensar em deixar tudo. Mas a nossa salvação está tão perto. Agora não é hora de abandonar nada. E esse tipo de comportamento de pessoas que têm extrema dificuldade de ter uma religião sem a igreja é muito sintomática. Isso só me mostra que nós estamos vivendo o tal do estado de sonolência. Eu preguei sobre isso recentemente lá na comunidade Sentir Mais. E os irmãos da comunidade hão de me perdoar falar de despertamento mais uma vez para vocês. Mas eu sinto que quanto mais os dias vão passando, há uma necessidade cada vez maior de nós aprofundarmos o assunto, o estudo desse tema. Nós precisamos aprender
a viver um tipo de religião, você e Jesus, eu e Jesus. E aí, quando nós lemos uma parábola como essa, a conclusão que nós chegamos vendo essa realidade é que nós estamos dormindo. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 25, eu quero ler a partir do verso 1 com você. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós estamos lidando aqui com uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história fictícia que Jesus muitas vezes traz relacionando com uma realidade que todo mundo estava acostumado. Aqui era a realidade de um casamento, ou seja, é uma realidade, mas não é uma história real. Outra coisa que as parábolas têm como característica é que sempre elas trazem um fundo de moral por trás dessas histórias. Ou seja, uma lição pode ser retirada no final de cada uma dessas histórias que Jesus conta e que ele denomina como parábola. Então nessa parábola, a parábola das 10 virgens, nós temos aqui alguns símbolos que são extremamente importantes de compreendermos. A primeira coisa que Jesus fala é que tudo isso que ele está ilustrando aqui com essa parábola, ele está se referindo ao reino dos céus. O tema do reino é repetido centenas de vezes nos evangelhos, especialmente saindo da boca de Jesus. E o tema do reino é interessante porque Jesus sempre se refere ao reino como algo para aqui e agora e como algo para o futuro. Como é, pastor, que uma coisa pode ser aqui e agora e pode ser também para o futuro? Jesus, quando fala do reino, ele fala que o reino de Deus pode chegar à vida das pessoas, por exemplo, quando eu minimizo o sofrimento que o pecado trouxe para a vida da pessoa. Por exemplo, quando eu vou e dou uma cesta básica para alguém, eu estou levando o reino de Deus para a pessoa, porque no reino de Deus não existem pessoas passando fome. Quando eu levo um carinho, um abraço para alguém, eu estou levando o reino de Deus para ela, porque no reino de Deus não existem pessoas com sofrimentos psicológicos. Então o reino de Deus é para aqui e agora. Mas o reino de Deus em sua plenitude, ou seja, em sua totalidade, 100%, só vai acontecer no futuro. Então o assunto e o tema do reino de Deus, quando nós vemos nos evangelhos, é para aqui e agora, mas é também para o futuro. E Jesus fala que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. 10 virgens aqui, nós não estamos falando de 10 noivas, não entenda assim. Jesus não está falando de uma poligamia ou de um noivo que casa com 10 noivas. Ele está falando aqui das 10 virgens, ou podemos dizer, na linguagem de hoje, as 10 amigas da noiva. Não tem tal da amiga da noiva, que usam umas roupas bem iguaizinhas, a mesma cor ali que a noiva determinou. Pois é, Jesus está falando aqui das 10 amigas da noiva, que eram responsáveis por anunciar a chegada do noivo. O noivo, naquele tempo, nos casamentos, é como a noiva é hoje em dia, o mais aguardado, que todo mundo fica esperando e até atrasa muitas vezes. Pois é, no meu casamento, a minha noiva não atrasou. Ainda bem, pelo contrário, ela foi muito pontual, estava antes da hora, já na porta da igreja esperando a hora. Mas aqui nós estamos falando de 10 amigas da noiva, ou 10 virgens, que estavam esperando a chegada do noivo. E Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Por que esse número especificamente 10? Não podia ser 12, não podia ser 30, 20, 5, não podia ser outro número? O número 10, ele é extremamente simbólico para a religião judaica. A religião judaica sempre utilizou o número 10 para coisas muito simbólicas, como por exemplo os 10 mandamentos. E o número 10 vai se repetindo diversas vezes quando se trata da religiosidade do povo judeu. E Jesus, quando fala do número 10 aqui, ele está se referindo a um número mínimo para se formar uma sinagoga. Naquele tempo, para se abrir uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 judeus ali congregando, para se dizer, aqui temos uma sinagoga. Então, para se determinar que essa parábola nós estamos falando de virgens, ou seja, mulher, e mulher sempre na Bíblia o símbolo é símbolo de igreja, você sabe muito bem. E para a gente determinar que de fato isso aqui nós estamos falando de uma igreja, essas 10 virgens são uma referência a uma igreja, usa-se o número 10, que era o número suficiente para se abrir uma sinagoga. Deu para compreender? Outro símbolo aqui nesse verso 1 que nós lemos é o símbolo da lâmpada. A lâmpada você conhece muito bem, que no Salmo 119, verso 105, que inclusive é o texto para memorizar da lição da Escola Sabatina dessa semana, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando fala de lâmpada, nessa parábola nós estamos nos referindo à palavra de Deus, a Bíblia. Outro símbolo importante dentro dessa parábola é o noivo. O noivo aqui é uma referência a Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a relação de marido e mulher e de Cristo e a igreja. O marido é Cristo
e a noiva ou a esposa é a igreja. Então sempre que você vê nessa parábola o noivo, nós estamos falando de Jesus Cristo. Então essa parábola, a princípio, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, é uma igreja que tem a Bíblia e que está aguardando a volta de Jesus. Isso tem que ver com você? Você entende essa realidade como a sua realidade? Uma igreja, você, que espera a vinda de Jesus e que tem a Bíblia na mão. Normal, somos nós. Verso 2 agora, vamos seguir entendendo. 5 dentre elas eram nécias e 5 o quê? Prudentes. Vamos entender isso aqui. A Bíblia não está falando que são 5 boas e 5 más, ou 5 espertas e 5 bobas. Não. A Bíblia está falando de 5 prudentes e de 5 nécias. 5 avisadas e 5 desavisadas. A Bíblia não está falando de 5 pecadoras e 5 mulheres santas. Não. A Bíblia está falando simplesmente de 5 nécias e 5 prudentes. Qual é a diferença entre as 5? Verso 3 diz: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então a diferença aqui não é a lâmpada, porque todo mundo tinha lâmpada, todas as 10. Mas 5 tinha azeite dentro da lâmpada e 5 não tinha azeite. A diferença aqui é o azeite. E o que o azeite simboliza nessa parábola? O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo que unge, a nossa vida e transforma o nosso coração, nos guia a toda a verdade. Então veja bem, a diferença dentro de uma igreja, onde nós temos pessoas prudentes e pessoas nécias. A grande diferença entre elas é que todas elas vão ter a Bíblia, mas a diferença é que algumas têm o Espírito Santo e outras não têm o Espírito Santo. Tá dando para entender até aqui? Então a Bíblia nessa parábola está se referindo a uma igreja que espera a vinda de Jesus, que tem a Bíblia na mão, mas que alguns na igreja têm o Espírito Santo e outros não têm. Quem tem o Espírito Santo é chamado de prudente, quem não tem o Espírito Santo é chamado de tolo ou de nécia. Tá ok? Deu para entender até aqui? Vamos seguir. Outra coisa importante aqui no verso 5, a Bíblia segue dizendo o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Repito, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O sono aqui não é só para uma ou duas. O sono aqui não é só para 5 nécias. O sono aqui é para todos. Ou seja, a igreja hoje está num estado de sonolência e não é só um ou outro. Talvez você ouviu a mensagem logo no início e pensou assim: é verdade, tem gente na igreja dormindo mesmo, pastor. Não, eu estou dormindo, você está dormindo, todos nós estamos num estado de sonolência. Essa é a realidade que a parábola traz aqui agora. Todas foram tomadas de sono, e o verso 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí a seu encontro. Qual foi o horário que o noivo chegou? Meia-noite. Grava esse horário. Meia-noite. A meia-noite é colocada nessa parábola porque dentro de uma vigília, de um soldado que tem que ficar olhando para lá e para cá, quem está chegando, se o inimigo está vindo, tem que estar vigiando. A pior hora da vigia é exatamente a meia-noite. É a hora que dá mais sono, é a hora que todo mundo quer dormir. Pois é, e a Bíblia fala que o noivo chegaria na hora que todo mundo estivesse querendo dormir. Olha que importante. Se esse é o estado de sonolência hoje que a igreja está vivendo, e a Bíblia fala que o noivo vai chegar nessa hora, será que não é hora da gente acordar desse sono e despertar porque Jesus está perto de chegar? Volta comigo lá em Romanos 13. Vai lá, pega a sua Bíblia aí agora. Romanos 13. Eu quero ler com você a partir do verso 12 agora. Nós lemos o verso 11 falando que a nossa salvação está muito mais próxima do que quando nós cremos no início. E agora, capítulo 13 de Romanos, verso 12. Se você estiver ouvindo o ruído da chuva aí, é porque está chovendo na hora que eu estou gravando essa mensagem. Romanos, capítulo 13, verso 12. A Bíblia nos diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Espera aí. Nós acabamos de falar que o texto do verso 11, capítulo 13 de Romanos, verso 11, fala que Jesus está perto de voltar, muito mais perto do que quando nós cremos no início. E agora o verso 12 diz assim: vai alta noite. Acabamos de ler que o noivo chegaria à meia-noite. Olha, repetindo aqui agora e ampliando para que você entenda melhor.
vai alta noite e vem chegando o dia. Olha qual é o conselho que a Bíblia nos dá agora. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha o outro conselho, verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia. O conselho da Bíblia aqui agora é que você comece a fazer as coisas às claras. Deixe de viver uma vida oculta, uma vida em que só você e Deus sabe o que você anda fazendo lá na escuridão quando ninguém pode te ver. Sabe aquelas coisas que você faz e tem vergonha de revelar para algumas pessoas? Sabe aquele site que você anda entrando nesse período de isolamento? Sabe aquele programa de TV que você assiste que ninguém deveria assistir? Sabe aquelas coisas que você anda pensando do teu irmão? Ou aquele pensamento que você anda alimentando? Pois é, ninguém sabe, mas Jesus sabe. E o conselho da Bíblia aqui agora é: andemos dignamente como em pleno dia. Deixe de fazer as coisas escondidas. A Bíblia agora nos aconselha que nós devemos evitar ao máximo ficar fazendo as coisas que a gente tem vergonha de que as outras pessoas saibam. Para de viver uma vida dupla. Uma vida em que na frente das pessoas você é uma pessoa e quando está escondido você é outra pessoa. O conselho bíblico aqui agora é que nós comecemos a viver dignamente como em pleno dia. Diz um ditado que o caráter das pessoas é como um filme no cinema, que só se revela no escuro. O filme no cinema não é assim? Tudo se apaga para que o filme seja revelado? Pois é. Tem muita gente que o caráter é exatamente assim. Quando tudo apaga, quando não tem ninguém vendo, aí é que se revela o caráter de algumas pessoas. E olha o que a Bíblia diz sobre o que nós devemos deixar de fazer. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Duas coisas aqui desse verso. A primeira delas é que nós temos algumas palavras que não cabem, parece que não cabem, para nós que vivemos uma vida religiosa já há algum tempo na igreja e tal. O pastor está falando de bebedice, de impureza, de orgias. A gente não está metido com essas coisas. Claro que não. Mas você conhece o seu pecado. Se está na hora da gente acordar, está na hora, como diz o verso 11 de Romanos 13, é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está chegando. Se o noivo vem à meia-noite, na hora que a gente está mais sonolento, na hora que a gente está mais devagar na vida espiritual, na hora que a gente não consegue nem viver uma religiosidade em casa, você e Deus, é hora da gente abandonar aquele pecado que só você e Deus sabem. Aquele pecado que você tem lutado há muito tempo. Chega de amar o pecado, de namorar com o pecado. E a Bíblia fala de um pecado que eu acho que todo lugar a gente acaba passando. Dissoluções. Ou seja, contendas e ciúmes na igreja. Gente, cá para nós. Quantas vezes nós teremos que falar para que a igreja não perca mais tempo com briguinhas pequenas, em que um fala uma coisa, aí o outro fala assim: não, eu já tenho uma briga com ele, não concordo com aquilo que ele falou. Às vezes nem é nada demais, às vezes é uma coisa até positiva e legal, mas porque foi o outro que falou, eu vou ser contra. Ah não, porque fulano é do outro grupinho, e eu sou do grupo da fulana, eu sou do grupo do ciclano, então eu vou me envolver mais com ele e não vou me envolver com o ministério lá do outro. Até quando a gente vai continuar perdendo o nosso tempo com isso? Jesus está tão perto de voltar, é por isso que eu falo, nós estamos vivendo um estado de sonolência, porque a igreja tem vivido essa realidade de ciúmes, de contendas, de dissoluções. É a hora de despertarmos. É hora de deixarmos essas obras da carne, essas coisinhas pequenas que tiram o nosso foco do que é o principal, que é a volta de Jesus, e acordar para o momento que nós estamos vivendo. E aí, quando eu volto lá para a parábola, Mateus 25, volta para lá, por favor. Mateus 25, nós vamos ler a partir do verso 7 para encerrar a parábola. Olha o que o texto diz. Mateus 25, volta lá comigo, verso 7 em diante. Aí o noivo chegou, era meia-noite, gritaram: o noivo chegou, saiu ao encontro. Mas lembra que umas tinham azeite na lâmpada, outras não tinham azeite. Para que serviu o azeite na lâmpada? O azeite era o responsável por fazer a queima, era um combustível, né? Queimava, então acendia uma chama e a chama servia como uma lamparina, como uma luz para iluminar naquele horário da noite. O noivo estava atrasado, não tinha chegado, o noivo que era o mais aguardado, né? E o azeite aqui é essencial para iluminar o caminho do cristão, que é o Espírito Santo.
E aí o verso 7 diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens. Todas se levantaram. Não foi só as prudentes, nem só as nécias. Todos se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Chega uma hora na igreja que todo mundo acorda, quem sabe com essa mensagem agora. Você esteja acordando pensando assim: eu tenho que pegar minha Bíblia. Aí pegou a lâmpada. Foi isso que aconteceu. Pegaram suas lâmpadas, verso 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Me empresta um pouquinho do seu azeite. Me empresta um pouquinho do seu Espírito Santo. Tem muita gente que quer viver a experiência que o outro tem com o Espírito Santo. Ah não, o irmão aqui ele é crente, vou andar com ele, eu vou ali sentar do lado dele na igreja, eu vou ir para o pequeno grupo dele porque ele é muito cristão, vou pedir para ele orar pela minha vida, pela minha saúde, mas você nunca tem uma experiência com Jesus. Nunca tem uma experiência com o Espírito Santo. A sua botija, a sua lâmpada, sua lamparina já baixou o nível de azeite há muito tempo. O seu nível do Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Não pensa que aquela sua experiência com o Espírito Santo lá do primeiro amor, do início da sua caminhada, vai servir para os dias de hoje, porque não serve. A cada dia a gente tem que renovar nosso estoque do Espírito Santo, nosso estoque de azeite. Tem que ser todo dia busca pelo Espírito Santo. É por isso que a igreja adventista se difere de algumas outras igrejas que dizem que o batismo do Espírito Santo acontece uma vez quando a pessoa fala em línguas. Não, nós acreditamos que o batismo do Espírito Santo tem que ser diário. Eu tenho que encher a minha lamparina todo dia. A minha lâmpada tem que estar cheia de azeite todos os dias. O nível tem que estar alto do Espírito Santo. E não adianta eu querer pegar emprestado da experiência do Espírito Santo que o irmão teve. Ah, vou pegar um pouquinho, que se respingar aqui em mim, já tá bom. Não adianta, a salvação é individual. Cada um tem que dar conta de si quando o noivo chegar, quando Jesus voltar. E é por isso que enquanto há tempo, enquanto estamos no momento da hora do despertar, nós precisamos mais do que nunca pegar a nossa lâmpada e encher a nossa lâmpada com o Espírito Santo. Pegar a nossa Bíblia e encher a nossa vida com o azeite do Espírito Santo. E aí a Bíblia segue dizendo o seguinte, versículo 9, mas as prudentes, o que elas disseram? Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Se eu emprestar o meu Espírito Santo, vai faltar para mim e vai faltar para você, não vai ser suficiente para ninguém. É cada um por si. Olha o que elas disseram ainda. E diante aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas, as nécias, para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Elas saíram para comprar o azeite, e o noivo entrou, a porta fechou. Sabe o que isso representa? As distrações que eu falei aqui anteriormente, aquele seu pecado. É quando você pensa que o que está acontecendo hoje é só mais uma coisinha, não é nada demais. Está acontecendo mais um sinal da volta de Jesus se cumprindo. Será que você não compreende que as dores do parto, como diz lá em Mateus 24, verso 8, as dores se intensificam quanto mais vai chegando a hora do parto? Jesus está perto de voltar. Não dá para minimizar e pensar que isso é só uma coisa, um pormenor. Jesus está perto de voltar, sim. Enquanto a gente está distraído, querendo correr atrás disso, daquilo outro, distraído com uma coisinha da igreja, com uma briguinha, com uma rixa que eu tenho com o irmão, querendo me distrair com um pecado que eu ainda tenho acariciado, olha aqui, o noivo chega, fecha a porta e a gente fica para trás. Por isso, chegou a hora do despertar da igreja. Chegou a hora do despertar de cada cristão, de cada discípulo que carrega o nome de Cristo. Porque aquele que faz parte da igreja, aquele que está dentre essas virgens, que não se atentar, não pegar sua lâmpada, não pegar o azeite do Espírito Santo, infelizmente vai ser pego de surpresa, vai estar distraído no momento em que Jesus chegar. E a parábola termina dizendo assim, verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A resposta de Jesus é muito simbólica. Quando ele diz não vos conheço, ele está dizendo eu não tenho intimidade com você. Há muito tempo você escolheu se distanciar de mim.
Há muito tempo você já não pega na sua lâmpada. Há muito tempo você já não renova mais o seu estoque de azeite. Há muito tempo você não tem relacionamento nenhum comigo, então eu não te conheço, não pode entrar na festa. Já imaginou ter que ouvir isso de Jesus? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas para outros ele vai poder dizer: vinde benditos de meu Pai, você eu conheço, pode entrar. Você renovou o estoque do azeite, você acordou enquanto era tempo. Você viveu uma intimidade comigo, viveu uma relação sincera e bem de pertinho comigo. É para esse momento que Jesus te chamou. Jesus não te chamou aqui hoje para ver essa mensagem simplesmente porque você está distante da igreja e assistiu esse culto aqui com o pastor na internet. Não, não entenda isso. É porque você precisava ouvir essa mensagem do despertamento. É a hora de acordar. Será que isso não mexe com você? Isso mexe demais comigo. Eu quero terminar esta mensagem te convidando para um momento especial. Um momento em que nós vamos mudar de vez essa nossa vida. Porque Jesus está tão perto de voltar. E se a gente não despertar agora, Jesus vai chegar e vai pegar a gente distraído com tantas coisas que o mundo nos faz distrair. Eu quero terminar esse momento sem muitas delongas, sem muito apelo, simplesmente a te convidar a orar comigo para que a gente desperte a partir de hoje. É isso que você quer? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai eterno e Deus amado, obrigado porque o Senhor veio hoje nos chacoalhar. O Senhor veio hoje mexer com a gente. E hoje a nossa oração é: muda a nossa história, muda a nossa realidade e nos ajude a viver um despertamento. Cuida de nós, cuida desse teu filho e dessa tua filha que ora agora comigo e que reconhece que chegou a hora de acordar. Não queremos ser pegos, ó Deus, desprevenidos, distraídos com as distrações que esse mundo nos traz. Hoje a nossa decisão é: estamos acordando para viver uma vida nova contigo. Uma vida em que a lâmpada, a palavra do Senhor, será constante em nossa vida. Em que o azeite do Deus Espírito Santo estará num nível alto todos os dias. Batiza-nos com o Espírito Santo. Enche a nossa botija do azeite. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que Jesus tenha te despertado, que Jesus te faça viver uma vida nova a partir de hoje. É o nosso desejo, a nossa oração. Fique com Deus, um feliz sábado e um grande abraço.